Então, que perdas são essas que afetam a disponibilidade? Quebra, em geral, falha, né? Setups, falta de material. Ah, professora, falta material? Falta. Às vezes você tem uma programação de produção e não tem o material. Falta de pessoal. As pessoas podem faltar ao trabalho, então eu diminuí o número da minha equipe. Condições anormais de trabalho, em geral, seja do material, da máquina. Tem uma máquina, só que ela está operando com risco de acidente de trabalho. Vou ter que parar a máquina, porque eu não vou correr o risco de ter um acidente de trabalho. Perda de material. Tem um material aqui, mas a matéria-prima não está boa. Então, eu vou ter que parar a máquina, parar o processo, porque a matéria-prima não está boa. Então, são perdas, condições anormais de trabalho em geral. As perdas por performance são afetadas por condições normais de trabalho também, ainda de material e máquina, ou seja, eu não parei, eu resolvi, não vou parar a produção, mas mesmo assim minha máquina está operando com um tempo de ciclo menor do que o tempo padrão dela. E o meu material ele não está com a qualidade 100%. Digamos que um material em pó, que eu estou enchendo ali sacos. Se tiver com muita umidade, ele vai começar a grudar na parede do silo, nas paredes dos equipamentos, no bico, vai entupir o bico na hora de encher. Só que eu não parei, eu estou operando em condições anormais de trabalho. Está diminuindo a minha eficiência e vai afetar a minha performance. Pequenas paradas rápidas. A pessoa para o equipamento para ir ao banheiro, para o equipamento para ir lá fora fumar um cigarro. Operadores que fumam geralmente fazem isso. Ou eles diminuem a velocidade da máquina. Eles diminuem a velocidade da máquina enquanto eles vão lá fora. Eu tinha um problema desse quando eu trabalhava numa fábrica. A gente percebia que a velocidade de um equipamento lá sempre diminuía quando tinha uma equipe trabalhando. E a gente percebeu que nessa equipe tinham 3 pessoas que fumavam. Então, eles diminuíam a velocidade da máquina de ensacamento, que era ensaque, enquanto eles iam rapidinho fumar um cigarro fora da fábrica. Porque não podia fumar lá no ambiente de trabalho das máquinas, eles iam rapidinho para a área que podia, fumavam e voltava. Então, a máquina não parava, o operador lá que estava monitorando, ele não percebia que a máquina parou, não tinha uma quebra. Só que quando a gente ia ver no final do dia, a máquina trabalhou em condições em eficiência menor do que a padrão da máquina. Então, a gente começou a observar e perceber que era isso. Que aí vai dar variação de rendimento ou ausências não programadas, como absenteísmo. A pessoa fica doente, você não vai programar quando a pessoa está doente, né? É diferente, tudo bem. O meu funcionário diz, quinta-feira que vem eu vou ter uma consulta, eu vou chegar atrasado. Aí eu já posso fazer minha programação de produção contando com isso. Só que aí é diferente dele hoje de noite ficar doente e amanhã faltar porque ficou doente. Ou o filho ficou doente ou aconteceu algum problema com ele. Isso é absenteísmo, então vai afetar na performance, porque eu não estava prevendo que eu ia ter que operar com a quantidade de mão de obra menor. E a qualidade são os materiais refugados, né? Ou refugados ou retrabalhados. Também vai impactar na minha qualidade. Aqui eu tenho um exemplo que eu falei para vocês. Toda empresa, todo processo, ele tem um tempo total calendário. Que tempo é esse? No mês, a gente tem 30 dias normalmente. Não é isso? 30 dias. Ou 31 dias, mas geralmente a gente usa 30 dias. Então, teoricamente, eu tenho 30 dias para produzir. Só que a gente sabe que desses 30 dias que a gente tem no mês, a gente tem tempos não disponíveis. Como, por exemplo, nem toda empresa trabalha domingo, feriado, algum evento excepcional, vai ter um treinamento na empresa, vai ter alguma coisa que está programado, não trabalho no carnaval, não trabalho nessas festas, né? Mesmo que não seja feriado, o São João mesmo, não é um feriado nacional, mas aqui no Nordeste a gente opta por não trabalhar, as empresas não trabalham porque a gente tem a tradição das festas juninas, etc. Então, isso entra nesse meu tempo não disponível. Então, quando eu pego meu tempo total calendário e diminuo o tempo não disponível, tiro esse tempo não disponível, ou seja, tiro os meus 4 domingos do mês, tiro se vai ter algum feriado, tiro se tem algum treinamento, alguma coisa especial, eu fico com o meu tempo disponível para a produção, que é o meu TDPP. Não se preocupe com essas siglas, cada um usa a sigla que quiser. Aqui eu vou ter uma sigla para a gente facilitar aqui a explicação.
Então, o tempo total calendário eu tinha 30 dias. Eu diminuí os tempos não disponíveis, abati os tempos não disponíveis, eu fiquei com o meu tempo disponível para produzir. Ok, digamos, tirei os domingos, feriado, fiquei com o meu tempo disponível. Só que desse tempo disponível, eu ainda tenho um tempo que, mesmo que esteja disponível, eu não vou utilizar. Eu não vou utilizar. Que tempo é esse? É o tempo, por exemplo, que eu não tenho programa. Se eu não, principalmente em empresas que produzem de forma puxada. Você só produz quando tem pedido. Então, não tem um programa. Tempo de repouso, digamos que tem uma atividade muito repetitiva. A cada 1 hora trabalhada, eu tenho que parar 10 minutos para fazer ginástica laboral, para os funcionários descansarem. Geralmente, quem trabalha em câmara frigorífica, quem trabalha em empresa de uva, de exportação, sabe disso. Tem que dar um repouso. Aquelas pessoas que ficam lá dentro da câmara, arrumando os produtos, tudo, eles têm que ter um tempo de repouso fora da câmara frigorífica, até pela saúde deles, que na câmara frigorífica é muito frio. O tempo de refeição, de almoço, de descanso, reuniões semanais, treinamentos contínuos, tempo de manutenção preventiva, olha que é importante, o tempo de manutenção preventiva, ele entra aqui, ó, como um tempo não utilizado, porque a manutenção preventiva, ela é uma programação, ela está programada. Então, eu vou pegar o meu tempo disponível para a produção e vou abater esse tempo não utilizado, ou seja, é o tempo que eu não vou utilizar. E aí, fazendo isso, eu fico com o meu tempo programado para produzir. Vocês veem a diferença? Eu tinha um tempo disponível para eu produzir, agora, tirando os tempos não utilizados, eu fico com o meu tempo programado para produzir. Só que aí, quando eu tenho esse tempo programado, aí é que entra o meu problema. Até aqui, é tudo problema de planejamento. Se eu me planejar direitinho, se eu fizer meu cronograma, minha programação, tudo certinho, até aqui eu estou conseguindo gerenciar, controlar. Só que aí, agora entra o problema, que é justamente o tempo perdido, como o próprio nome diz, é um tempo perdido, que são as quebras, manutenção corretiva não planejada, falta de material. É diferente de falta de programa. Programa é quando não tem o que produzir devido a não ter pedido. Aqui é falta de material. Eu programei a produção, só que quando eu fui produzir não tinha material. Falta de pessoal não programada. Condições anormais de trabalho relativa a material com baixa qualidade. Troca de ferramenta de medidas, setups. Então, aí, esses tempos perdidos, eles vão consumir tempo do meu tempo programado. Eu estou programado, gente, para produzir 8 horas hoje. Programei, já tirei meus tempos não utilizados, meu tempo não disponível, eu tenho que produzir 8 horas hoje. Só que aí quebrou máquina, faltou material, teve muito setup, o setup demorou demais, o pessoal faltou. E aí esse tempo perdido, ele vai consumir tempo do meu tempo programado e eu vou ficar com tempo operativo. Beleza. Agora eu já estou com o meu tempo operativo. Olha a diferença entre o tempo operativo e o tempo de calendário. Só que a gente ainda tem problemas. Desse tempo operativo, eu tenho as perdas por performance, ou seja, perdas por quebra de eficiência, quebra de ritmo. Eu produzi, beleza, não parei, mas eu não consegui produzir no meu tempo padrão. Eu não consegui a eficiência 100%. Lembra lá de engenharia de métodos? Eu não consegui, seja porque eu tinha um operador novo na linha e ele não estava treinado ainda. Variação de rendimento da matéria-prima. Teve essas pequenas paradas que não foram computadas. Condições anormais da máquina, da matéria-prima. Ou seja, quando eu tiro esse tempo de performance, eu fico com o meu tempo operativo puro agora. Beleza, professor, aí já é o tempo geral? Não, ainda tem outro problema. A gente conseguiu produzir mesmo com as paradas, mesmo com as quebras de performance, só que aí a gente foi lá e produziu produtos defeituosos. Aí quando eu produzo produtos defeituosos, eu tenho que tirar as perdas por qualidade. Eu consegui lá das minhas 8 horas que eu tinha programado, então eu produzi 6 só que das 6 eu só consegui produzir 4 no ritmo normal, e dessas 4 ainda tive perda por qualidade. E aí eu fico com o meu tempo operativo efetivo.
Então, se eu quiser aumentar o meu tempo operativo efetivo, eu tenho que ir diminuindo qualidade, diminuindo todas essas perdas que eu tenho, que são relacionadas a 16 grandes perdas. Agora que a gente vai para o cálculo do AE, depois eu calculo todos esses tempos, estratifico todos esses tempos, aí fica fácil calcular o AE.